Pois bem, amigos do Poeta 1970, que é o blog, e amigos do Poeta é o YouTube, o canal. Estou recebendo a vice-prefeita de Bonfinópolis, de Minas, Fernanda Oliveira, e, de certa forma, muito propriamente dita aqui, para corrigir, melhor dizendo, ela recebe na sua casa. Então, Fernanda, desconsidere qualquer coisa, tudo é da maneira de melhorar. Vamos agora, a sua saudação agora sem máscara, o sorriso feminino, a alegria, as nossas seguidoras e seguidores desse canal de comunicação. Então, para mim é um prazer, né, estar te recebendo aqui na minha residência e um prazer enorme poder falar, né, na posição de vice-prefeita a todas as mulheres, né, do nosso município. A primeira vice-prefeita da história, né? Com certeza. E eu falo isso assim, não com soberba, não com vaidade, mas com a responsabilidade mesmo de carregar essa missão, né, de ser a primeira vice-prefeita mulher do nosso município. Isso é muito bom, isso é marcante, né? Até porque o tema que nós vamos falar aqui hoje já pensando no dia 8 de março, que aproxima, hoje já são 5, né? 5 de março, Dia Internacional da Mulher. E nada mais justo que receber você para essa entrevista. Tem outras colegas que já gravaram, alguns ainda vão gravar. A Fernanda Oliveira de Jesus Braga é a nossa vice-prefeita de Bonfinópolis de Minas. Fernanda tem a seguinte trajetória. Vou tentar fazer aqui um resumo do histórico dessa cidadã. É uma das fundadoras da Associação Comunitária do bairro Brasilinha, onde ela reside. Isso lá na década de 90, final da década de 90, 96, para ser mais preciso. Seu marido, Washington, foi um dos presidentes aqui, lá do início da história. Assim você me confidenciou. Também foi uma das primeiras conselheiras tutelares do município. Quando criou o Conselho Tutelar, Fernanda colocou seu nome à disposição, a votação, a apreciação popular e obteve ali uma marca, que eu me falhe a memória, que foi 90 votos. Foi isso, Fernanda? Não me recordo. Isso, essa marca 90 votos. Porque o pessoal ainda não tinha o hábito, nem sabia o que era. O Conselho Tutelar foi logo quando surgiu o Estatuto da Criança e Adolescente, era tudo novo, ninguém sabia disso. O que seria isso? A prefeitura está dando serviço para a pessoa, aquela equipe, são 5 servidores, né? E a Fernanda foi eleita, a primeira prova de votos que ela teve. 90 votos, você pode olhar o seu histórico lá. Eu acompanhei isso, eu pesquisei. Foi também presidente desse conselho, ajudou da sua maneira, como uma servidora mesmo da sociedade bonfinopolitana. E depois, no ano de 2009 e 2012, Fernanda elegeu-se em 2008 vereadora de Bonfinópolis de Minas, com uma votação expressiva, né, Fernanda? Já não foi a primeira vereadora, já tinha algumas outras, mas ainda no cenário político, poucas mulheres que ocupam espaço, tem espaço para mais, né? Depois você pode aprofundar isso aí. Ela foi vereadora 3 mandatos consecutivos, 2009, 2012, 2013, 2016 e 2017, 2020. Politicamente estava bom, né, Fernanda? A regrinha de 3, né? Mas o destino colocou que ela fosse, em 2020, candidata a vice-prefeita, a primeira candidata a vice-prefeita. Houve candidata, Dona Vilma, por exemplo, foi candidata a vice, mas na época não teve sucesso, né? Em 96. Mas Dona Vilma já tinha sido vereadora de vários mandatos e uma pessoa ilustre, é uma das entrevistadas, que acabei citando aqui agora. Certo. Dona Vilma não chegou, mas Fernanda fez jus em nome de todas essas mulheres aí. É a primeira vice-prefeita de Bonfinópolis de Minas. Também, Fernanda é servidora pública municipal, está licenciada no cargo de assistente social lá do CRAS, que é o Centro de Referência e Assistência Social. Um cargo assim que veio, de certa forma, complementar tudo que você já fez. Agir em prol daquele que mais precisa, do carente, né?
A ação social ela é muito ampla. E também, não podia deixar de esquecer, né? Fernanda é filha de seu irmão lá da rodoviária, seu João Catene, que é um comerciante nato. A família toda. Então, ela está como vice-prefeita, ela vai passar da prefeitura, desce para o barzinho para ajudar seu João, abre. Então, esse é um portfólio das ações dessa cidadã que hoje me recebe, Fernanda Oliveira de Jesus Braga. Então, Fernanda, já falei um pouco agora de você. Sinta à vontade para eu dizer assim, fala da pessoa Fernanda Oliveira de Jesus Braga como mulher, como esposa. Depois nós vamos aprofundando as outras funções que atribuiu aí. Então, é até interessante você colocar, né, todas essas atribuições, porque eu acho que a mulher ela carrega consigo, né, muitas funções. E é impressionante a força, né, que a mulher tem de conciliar, de gerir tempo, né, para desempenhar, né, de forma tão exemplar aí, todas essas funções, todas essas missões. Então eu acho que o primeiro ponto é que a mulher ela tem essa força mesmo, principalmente de gerir tempo e de fazer com que as 24 horas do dia sejam bem preenchidas. Bem preenchido aí com essas várias atribuições que a gente tem, né? Porque a gente é mãe, a gente é amiga, a gente é filha, né? E isso é muito importante. Eu considero que cada pessoa veio aqui na Terra, né, para deixar a sua lição, a sua missão. Então, eu carrego isso muito comigo. Muita gente fala comigo, nossa, mas por que como que você consegue desempenhar tantas funções indo aí para a rodoviária ajudar seu pai, por exemplo, né? Mas eu sou filha, essa é uma das minhas missões, de ser filha. E como que eu seria uma boa filha se eu não contribuísse com eles que estão, né, que já deu a vida, que oportunizou esses momentos, né? Dispôs todo o tempo para me educar, para me criar, para me sustentar, e nesse momento eu me vejo, né, com essa missão de poder contribuir um pouquinho. Claro que eu não conseguirei nunca retribuir, né, o que eles fizeram, mas um pouquinho. Chegou a emocionar. Né? Eu estou lá para contribuir. E a Fernanda comunitária? Então vamos para agora a Fernanda, agora a associação do bairro. Só assim, um pouquinho dessa parte, para nós ir mais adiante. Então, eu iniciei aqui no bairro Brasilinha no ano de 1995, né, quando me casei com o Washington. E quando me mudei para essa casa aqui, na minha rua não existia nem energia, não existia asfaltamento, não existia rede de esgoto. Né? Era faltava tudo, tinha uma fartura, né? Era um bairro que tinha uma fartura de tudo. Tinha ali todos os serviços públicos de forma muito precária, né? E me mudei para cá, era muito nova, muito inexperiente, mas é interessante como Deus vai capacitando a gente, né? E nos ajudando a progredir junto com o lugar que a gente escolheu para morar. Eu escolhi o bairro Brasilinha para me morar, constituir minha família. Você morava lá no centro, no ponte próximo ali, no local de eventos, né? Criei o meu filho aqui, né? Hoje ele não reside mais aqui comigo, mas foi aqui que ele viveu, né? Até o dia que decidiu ir para estudar. Então, assim, eu tenho eu carrego comigo, né, uma história muito bonita de crescimento, de desenvolvimento do nosso bairro aqui, qual a gente agradece muito a cada prefeito, né, que passou por aqui e que deixou... Teve uma cobrancinha, a Fernanda estava lá, ó. Fernanda a liderança, ela está sempre à frente, né? Exatamente, eu me lembro que quando eu estava fazendo o ensino médio, já casada, eu tinha que... Casou muito nova, né, Fernanda? Casei muito nova, né? Ainda está jovem ainda. Fazia o ensino médio e tinha que descer aqui. Parte do nosso bairro não tinha energia elétrica, né? Era bem escuro. Eram desafios, né? Não tinha asfalto, então em períodos chuvosos mais difícil tinha ainda, que né? carregar ali
um calçado numa sacola para chegar na escola e trocar para poder estudar. Para na volta calçar aquele volta, calçar o barreado, né, para vir. E eu lembro da luta, né, que a gente teve aqui. Eu posso citar aí como exemplo a Vilma Pereira, que hoje é diretora da Cândido Ulloa, que era minha colega de sala, inclusive. A minha esposa, né? Foi a colega. Isso. A Vani Caetano também, que era moradora aqui do bairro, né? E que também viveu essa experiência comigo. E que são pessoas que eu me recordo aqui, que me ajudava muito. Entre assim, outros, né, Fernanda? A gente vivia em comunidade buscando o bem comum, né? Então eu lembro que a gente já chegou aí no gabinete do prefeito para expor todas essas dificuldades, né? Então eram pessoas que comigo buscavam a melhoria do bairro, né? Ótimo. Um retrospecto. Aí chegou em 2004, conceito tutelar. Novidade. Fala um pouquinho do conceito tutelar. Como é que foi a atuação? Que o povo não conhecia, nem sabia o que era conceito tutelar. O povo perseguia os pais para corrigir os filhos. Não era isso? Era uma visão que tinha dos conselheiros, né? Olha, Vanderlito, eu até vou redirecionar a fala voltada para quando você foi falando aí de conselho, eu até comecei a me emocionar, primeiro porque o conselho tutelar, né, foi um dos meus primeiros trabalhos, né, de vida pública. E para mim ele foi um divisor de águas. Eu considero que eu era uma Fernanda antes do conselho tutelar e depois do conselho eu me transformei. E eu carrego comigo assim muitas coisas assim que eu posso deixar aqui como lição. A primeira delas foi a escolha que eu fiz, né, de depois do conselho tutelar fazer o curso de serviço social. Foi nessa época, então. Porque foi uma área em que eu me identifiquei, né? E eu tenho uma marca registrada do Conselho Tutelar, além de também, né, das eleições posteriores que vieram, que eu adquiri uma irmã através do Conselho Tutelar. Que bom, né? Descobertas, né? Então, naquela época... tinha uma pessoa que estava em vulnerabilidade social, né, que era a Patrícia. A Patrícia. E que eu vendo ela naquela situação, quis ajudar de alguma forma, né? E a forma que eu encontrei foi pedindo socorro à minha mãe, né? E hoje minha mãe acolheu ela e é uma irmã que ajuda demais na rodoviária. Isso, ela é uma irmã assim, que veio somar com a família, né? E tem hora que eu falo assim, nossa, nem é sangue do meu pai, mas nunca vi parecer tanto, né? Parece muito. E ela é a marca registrada do conselho, né? Então, além, é claro, das outras eleições, além, é claro, do curso que eu escolhi fazer. Então, por isso que eu falo que o conselho, para mim, foi um divisor de águas. E emociona, né? Com certeza. Ótimo, Fernanda. Depois, aí você seguiu o trabalho de conselheira, esse divisor de águas, chegou a eleição propriamente dita, voto, vereador, entrar para a política. O caminho já estava aberto. Antes, desde a fundação da associação, já tinha esse espírito de solidário, esse espírito de liderança. Então, para ser vereador, justamente esse o perfil que nós, cidadãos, que somos representados pelos legisladores, esperam, né? Que tenha pessoa proativa, não é aquela pessoa simplesmente uma função, uma profissão. E vereador, infelizmente, é uma crítica que a gente faz, os políticos, muitos, existem políticos excelentes, mas aquele político, ele não é um político cidadão. O prefeito Donizete usou essa expressão esses dias agora. Ele deixou o cargo público eletivo, mas ele continua um político cidadão. E você a fazer essa política cidadã muito antes, né? Não chegou simplesmente pelo salário do cargo de vereadora, né? Então, elegeu-se vereadora, vou fazer o pacote completo logo de vereador, para você falar todos eles. 2009, 2012... 2013, 2016, 2017, 2020.
foram aí 12 anos de vereadora. Então, um balanço assim rapidinho, Fernando, desses 3 mandatos. Fala uma ação marcante do primeiro, do segundo mandato, do terceiro mandato de vereadora. Bom, para iniciar, precisa a gente falar, né, dessa questão da desigualdade que existe, né? Nos representantes? Principalmente aí no cargo público, né, em que a gente vê ainda muita ausência, né, da figura feminina. Com tantas qualidades que você se mencionou aí, que consegue fazer, né? E ainda tem essa ausência. Ainda tem muita ausência aí, né, da figura feminina na política. Eu acredito que a mulher ela vem conquistando seu espaço, né, ao longo de muitas décadas, né? Com certeza uma trajetória marcada aí por muito sofrimento, por muita luta, né, por todas as mulheres. Mas eu não considero que foi um privilégio, né, ter sido vereadora por 2 mandatos consecutivos, sendo a única mulher do Poder Legislativo. Então os 2 primeiros não tinha mulher, era só não você. Tinha, era não só tinha eu. nenhuma colega lá. Não. E era assim, você e mais 8. Era eu e mais 8, né? Então é preciso falar isso, né? Que a mulher vem ocupando o seu espaço, mas muitas vezes na política ainda existe essa ausência, né? Eu tenho certeza que a mulher, com a força que ela tem, com a persistência que ela tem, nós ainda vamos conseguir aí, pelo menos igualar aí, né? Homens e mulheres na política. Não é concorrer, né? Não é concorrência, é né? entrar de igual para igual, né? De igual para igual, até porque eu considero que a figura feminina, onde, né, estiver, ela faz a diferença. Com né? certeza. Pela sua sensibilidade e, ao mesmo tempo, pela sua força. Né? Uma controvérsia entre sensibilidade e força aí que existe dentro de cada mulher. Fui eleita, né, no primeiro mandato. Lembro que fiz uma campanha muito singela. Claro que eu queria estar no Poder Legislativo, senão não teria candidatado, mas ainda tinha muita desconfiança de que eu não conseguiria, né, desempenhar alcançar a vitória da eleição. Tá. É muito competitivo mesmo, principalmente, né? Porque eu era assim, poder aquisitivo bem baixo. Eu lembro que eu fiz a campanha com uma bicicleta, né? Mas eu tive a possibilidade de andar primeiramente aqui no meu bairro, onde as pessoas já me conheciam, né? Fazer a sua base, né? E foi assim, o início, eu considero que aqui é a minha base, né? O bairro onde eu resido, onde eu iniciei todas as minhas lutas. E aqui eu tenho certeza que eu consegui sair com uma frente boa aí de votos, né? E consegui eleger. No meu primeiro mandato, assim, uma das ações realizadas que eu gostaria de colocar aqui foi a realização de momentos, né, no dia 8 de março, destinada aí às mulheres. Foi uma marca, né, Fernanda? Foi uma marca, porque que está até hoje. Essas reuniões possibilitavam a gente, além de discutir temas importantes aí para a classe feminina, a gente fazia também trabalho social, né? Muitas vezes palestras motivacionais, palestras de saúde mental, né? De empreendedorismo. Então, eram ações que, de certa forma, contribuíam muito com a mulher. Não era só um momento festivo. Era política cidadã. Era um momento festivo, mas um momento também que a gente aproveitava para pincelar alguns temas importantes aí para nós mulheres. 2013, 2016, essa já foi falada. Agora teve uma ação boa em 2013, 2016, né? Você gostaria de destacar? Então, eu vou colocar aqui o PSF, aqui do bairro Brasilinha, né? Nossa, é um sonho, né? A gente... É um sonho realizado. Então, eu estive visitando o gabinete do Virgílio Guimarães na época, né? Não conheci o Virgílio
assim, como pessoa, já tinha visto, né, em momentos de eleição, mas não conhecia. Chegando lá, eu expus para ele a necessidade da construção desse PSF aqui, com a intenção, inclusive, de oferecer outros tipos de serviço de saúde, como, por exemplo, uma injeção, uma vacina, que não era feita aqui. Já tinha um postinho alugado, bem simplório, né? Mas já era uma conquista, né? Só que nada que é bom que não possa ser melhorado, né? Com certeza. E aí a gente conseguiu, aí, junto ao Vigílio Guimarães, um recurso destinado aí para a construção, né, do PSF aqui do nosso bairro. Então eu considero que essa foi uma conquista. Hoje esse PSF mudou a nomenclatura, é ESF, tem sala para reunião, tá totalmente ampliado, né, Fernanda? Com certeza. E eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer a todos os profissionais que ali trabalham, né, que vêm dedicando aí o seu serviço, a sua missão aí, em prol aqui do bairro Brasilinha e também das comunidades rurais que são atendidas ali por eles. Atendem muito a comunidade rural lá, né? Pela facilidade. A logística parece que tudo encaixa para aquilo para acontecer da melhor maneira possível, né? Isso. Aí 2017, 2020, agora 2 anos atrás, estava encerrando a vida política. Ao contrário, estava iniciando aí ao trabalho que chegaria ao cargo de vice-prefeito. Aí qual a ação de 2017, 2020 de vereadora você destacaria? Então, são tantas, né, Fernanda? Eu me lembrei aqui. Que bom, você lembrou. Da última, né? Que foi a conquista ali da Ponte do Sapateiro, né? Uma ponte importante. Que liga as comunidades aqui, né? Liga as comunidades, né? E que eu tive junto com o Donizete, o Luiz Araújo, né? Novamente no gabinete do Vigílio. E conquistamos, né, o recurso para essa construção dessa ponte. Até achei que a gente não ia conseguir, porque era um valor muito alto e que estava assim fora, vamos dizer assim, fora do orçamento aí para deputado estadual, mas o Vigílio somou forças aí ao Paulo Guedes e a gente conquistou aí a ponte. Que é uma ponte grande, né? Hoje ela já se encontra pronta, né? Só não foi entregue ainda para a comunidade, porque a gente precisa fazer ali o encabeçamento dela. São né? detalhes, coisa que vai né? ser feita aí dentro de uns 10 dias. E, então logo a ponte será entregue à comunidade. Talvez nem estava pronto também, Fernanda. Até devido ao período chuvoso que estava passando, graças a Deus, né? Choveu bastante. Isso. Não adiantava nem ter feito, era jogar dinheiro fora, né? E chegou 2020, no mês de junho, começa a se cogitar o nome de quem serão os candidatos que vão continuar na legislatura 2021-2024. Você tinha lá à sua frente a possibilidade do 4º mandato de vereadora. Tenho certeza disso. Esse patamar de ações, esse portfólio, melhor dizendo, de ações realizadas, te credenciaria a isso. Mas o destino precisava de uma coisa diferente. Bom, afinal, não existia uma mulher, foi vice-prefeita. E o convite foi feito a você. Havia uma possibilidade aí, uma história que nós podemos, notório, que uma outra possibilidade, outras candidaturas que não aconteceram, mas é propósito divino. Você ser a primeira vice-prefeita. Então, como que está sendo agora? Aí, voltando atrás, aceitou o convite, lançou em campanha totalmente diferente de todas que já participou, tenho certeza disso. Pandemia mandando no mundo aí, não podia fazer reunião, não podia nada, tudo não fica em casa. Os eleitores com medo de receber os políticos em casa. Então foi assim, e como a rede social passou muito a ser utilizada, né? Então, como que foi essa história de vice-prefeito, para depois fazer outra pergunta para você das ações da vice-prefeita? Como foi esse desenrolar dessa história? Então, na verdade,
a gente vem de um histórico aí político, né, que iniciou aí com o Luiz Araújo por 2 mandatos, o Donizete, 2 mandatos também, pessoas que contribuiu imensamente para o desenvolvimento do município, mas especialmente para o desenvolvimento social, humano, né? Eles deixaram esse legado. E eu, de certa forma, estava ali como coadjuvante, né? Estava ali no cenário, Parlamentar, mas acompanhando de próximo. Contribuindo, né? E eu tenho certeza que o meu nome ele foi escolhido mais ou menos nessa linha, né? Não foi tão aleatório, né, Fernanda? Eu atribuo que não foi. Eu acredito que tenha sido por isso, por já fazer parte da história, por já, né, ter esse conhecimento, né, do município, das necessidades, das demandas. E eu tenho certeza que, além de ser mulher, porque eu tenho certeza que também já estava na hora de uma mulher, né, competir as eleições ao executivo, que seja a prefeita ou a vice, acho que já estava nesse momento. Com certeza. Né? Eu acho que o momento pedia isso, mas além disso, eu acho que estava por trás exatamente esse fazer parte dessa história, dessa construção, né, dos 2 mandatos aí, dessas pessoas extraordinárias que foram o Luiz Araújo e o Donizete dos Santos. Ótimo, que bom, Fernanda. Você fez assim um apanhado, sintetizou muito bem. E o ponto principal de tudo isso, que você provou que acertou, que foi uma decisão acertada, foi a expressiva votação. Tiveram aí mais de 500 votos de frente. Então, assim, é expressivo demais, né? Você pode só falar um pouquinho, né? Pode interpretar uma outra ainda. Sobre essa votação, essa dupla Manuel do Lima e Fernanda Oliveira. Então, o Manuel é uma figura cativante, né? Que por onde passa ele deixa a marca dele, é uma pessoa extremamente alegre, né? E que consegue, através da sua humildade, da sua empatia, né? Está aí disponível à população. Então, eu considero aí que foi uma soma, né? E que o Manuel, por esse perfil, né? Quantas vezes que eu vi durante a campanha o Manuel chegar na casa das pessoas e se emocionar, né? Diante dos problemas, da demanda, da realidade. A origem dele, a estrutura dele, né? Ele faz questão de dizer: eu sou, só entrar na sua fala, Fernanda, desculpa aqui, que eu acabo. Quando falo de Manuel, nosso atual prefeito, Manuelzinho do Lima, a gente tem muitas atribuições para falar sobre ele. Você falou uma das melhores que eu acho aí, essa empatia. Alguém que não gosta, que não tem um relacionamento amigável com ele, eu não conheço, é difícil. Quem fala que não gosta é porque tem inveja do que ele representa. É uma pessoa extremamente alegre, você não vê ele com tristeza, mau humor para ele é longe da prefeitura. E sempre defendendo aí o maior patrimônio que é o ser humano, que ele gosta de falar nas falas dele. Trabalhando para defender o melhor patrimônio que o município tem, que são as pessoas. Né, Fernanda? Agora volto para você de novo. Exatamente. Eu lembro, Vanderlito, que a gente fez algumas pesquisas, né, antes, e essas pesquisas indicavam aí que... Estava no caminho certo. Indicava, assim, que a gente ia ter que trabalhar muito na campanha, né, que era concorrido mesmo. Naturalmente. Como de fato era. Mas a partir do momento em que a gente iniciou, né, as nossas visitas e que as pessoas puderam sentir, né, quem era o Manuel do Lima, Fernanda Oliveira, eu acredito... Que era uma vereadora de terceiro mandato. Eu tenho certeza que através dessas visitas, né, quando a gente iniciou aí com as visitas, com os trabalhos mesmo de visitação, as pessoas puderam perceber aí, né? E aí a gente já iniciou aí com a mudança radical aí em números e pesquisas, né? E chegamos à vitória aí com 518 votos de frente. Ótimo, muito bom. E a época, só para fazer justiça aqui,
as vereadoras, você falou em 2009, 2012, 2013, 2016, não tinham mulheres da Câmara além de você. 2017, 2020 tinha. Quem eram elas? Era a Célia Moraes e a Lídia Matos, né? E eu. Eram as três. As três mulheres. Ótimo. Então fazer justiça aí para lembrar que Exatamente. 2020 teve 3 mulheres, né? Já tivemos outras, né? A Dona Vilma, nós mencionamos, a Badia, a Joaninha, Isa Palma, a Rosarinha, Dona né? Rosarinha, que inclusive eu estava fazendo um histórico aqui para um aluno e descobri que quando ela foi vereadora, ela é voluntária. Não era uma vereadora, se desse certo o pagamento, bem, se não desse, era aquilo mesmo. Então, Dona Rosarinha foi uma vereadora que muitos aqui conheceu ela, eu, por exemplo, já conheci Dona Rosarinha na educação, como diretora da Escola Cândido Ulloa. Eu estou com 51 anos de idade. Mas então, Dona Rosarinha tinha um histórico muito amplo de ação social. Ela era comadre da minha mãe, aquela coisa toda, da igreja, era ministra da Eucaristia. Uma liderança nata, né? Com certeza. É então, uma mulher que deixou história. Né? E hoje a Rua do Comércio, que eu acho assim, uma ação dos vereadores, que é uma das atribuições, denominação de ruas, logradouros, quando fez a alteração de Rua do Comércio para a Rua Maria do Rosário Palma Bezerra, Dona Rosarinha, eu achei assim, extremamente salutar, muito valioso. Não porque ela morava na rua, ela morava na rua, era moradora ali, mas pela pessoa realmente que ela foi, não poderia jamais ser esquecida. Então, agora, trocar outros nomes que já teve na cidade, aí, algumas alterações, eu até, você sabe dos retrospectos, que eu havia comentado, não foi tão inteligente por parte dos parlamentares na época, né? Não vamos polemizar isso aqui não. Vamos adiante. Então agora, a vice-prefeita Fernanda Oliveira, vice-prefeito Manuel do Lima, Manuelzinho. Fernanda, a relação, você já falou muito bem aí, mas a relação de vice-prefeita e com o prefeito Manuel. Ele fala em todos os locais que a prefeitura tem 2 prefeitos, como se tivesse 2. Se ele não tiver, Fernanda tá. Se Fernando não tiver, ele tá. Como que é esse dia a dia da vice-prefeita Fernanda Oliveira em relação ao prefeito? Então, primeiramente eu decidi, né? Não sei se sou a primeira vice a fazer isso, mas eu decidi que... A primeira vice é. A primeira é, né? Mas a primeira pessoa que ocupa o cargo de vice em efetivo exercício, né? Eu já não sei como que eram os demais. Sim. Mas eu decidi, né, que estaria ali na prefeitura, trabalhando dia a dia, somando, né, com o prefeito. E estou assim, né, graças assim a humildade que o Manuel tem, porque infelizmente a política, ela tem pessoas que acham que a política é feita sozinha, né? Que eu tenho que preservar o meu nome, porque é o meu nome que tem que sair à frente. Vaidade, né? Vaidade das vaidades, só vaidade. Infelizmente, existem essas vaidades isso aí. Na política, né? E o Manuel, ele teve realmente essa humildade de me dar abertura e de me dar autonomia, né? Em certos casos, para estar contribuindo no município. Então, algumas áreas específicas ele deixou praticamente para sua responsabilidade, né, Fernanda? Isso. E assim, eu agradeço muito ele ter me dado essa abertura, né? E em contrapartida também, eu tenho feito o meu trabalho, a gente tem diálogos constantes aí sobre problemáticas do município, né? Sobre realidades familiares em que a gente precisa de intervir. Então a sua função de assistente social está entrando em ação quase que direto, né, Fernanda? Com certeza, né? Essa missão a gente carrega, né? Onde for, a gente tem essa missão. Então eu agradeço o Manuel, né, por ter tido essa humildade mesmo de me deixar aí governar juntamente com ele. Tenho certeza que em muitas situações eu tenho deixado aí a minha contribuição.
e procuro fazer isso com muita responsabilidade, porque quando eu me coloquei, né, para a função de vice em uma eleição, e querendo ou não eu tenho um subsídio, né, que infelizmente é pequeno, mas eu tenho, Pela dedicação e eu quero exclusiva, fazer né? exatamente jus a isso, né? Então por isso eu decidi estar ali contribuindo, dando a minha contribuição para o município. Ótimo. Agora vamos falar assim. E a Fernanda Oliveira, filha do Sr. João Catete, Dona Raimunda, os irmãos, o marido Washington, o filho, fugiu o nome, que é? Gabriel, que já tem uma descendência pela frente aí, que é a neta, né? A netinha, qual é o nome dela? Anita Cecília. Anita Cecília, você estava lá curtindo ela esses 2 dias. Isso. Como que essa Fernanda, esposa de Washington, dos seus pais, fala um pouquinho da família da Fernanda agora. Então, eu sou uma pessoa totalmente família, né? E nossa, é emocionante falar de família, né? Mas é bom, são emoções boas, né, Fernanda? Boas, com certeza, são emoções. Não são, quando você chora por tristeza, por decepção, é um choro mais triste do que o sentido real da coisa. Mas quando você emociona por realizações, é só emoções. É Roberto Carlos. São só emoções, né? Emoções. Então, dos meus pais, eu tenho que dizer que representa aí, né, vamos dizer assim, a minha origem, e carrego muito deles. A força, a persistência, né, dos dois, a humildade que eles têm. Eu fico muito feliz por ver pessoas irem à rodoviária e falar assim, não, eu vim aqui só para ver o seu João mesmo, que eu tô vindo da zona rural. Quando eu venho aqui da zona rural, que eu chego aqui, eu gosto de vir cá visitar o seu João. Quantas pessoas que vão lá para poder conversar com a minha mãe, né? Então, eu fico muito feliz de carregar um pouquinho que seja dessa semente de humildade, de sensibilidade, de acolhimento mesmo que eles têm, né? Agora da família, marido, filho, né? Eu só tenho a agradecer, porque... Irmãos, você tem irmãos também. Além, você tem quantos irmãos vocês são? Eu tenho 5 irmãos. 5 irmãos, uma turminha boa. Nós somos 6, né? 5 irmãos com a Patrícia. Pode dar o nome deles aí para o público. Então, tem o Anderson, né? Que é comerciante. Não podia ser diferente, né? Aprendeu muito bem desde novinho, lá no rodoviário, no barzinho de São João, a ser comerciante. E bom comerciante, por sinal. Meu compadre. E é uma figura meio, vamos dizer assim, paternal para mim, né? Me aconselha em todos os momentos. Tem o João Paulo, que é meu afilhado e que tem toda uma doçura, né? Tem o William, que tem esse lado empreendedor também, do meu pai. Tem a Lara, que é advogada, trabalha há vários anos no fórum, né? E tem a Patrícia, que é a minha irmã de coração. Então, Do marido? Você falou do marido? Deixa dos irmãos, eu queria agradecer também, porque a gente é muito unido, né? Muito unido. E essa é uma das marcas da família Catembo, que eu acho. Muito bom. Né? E marido e filho também, agradecer muito a parceria. Eu acho que a família é onde a gente se refugia em momentos difíceis, né? Para onde a gente retorna todos os dias após um dia de trabalho, e é aqui que a gente é acolhido mesmo pela família. E assim, em muitos momentos, né, a gente tem que abrir mão da família para estar a serviço. Que não é fácil, né, Fernanda? Para estar em viagens, para visitar uma comunidade e assim, a gente pede desculpas pelas falhas mesmo enquanto família, por esses momentos em que a gente tem que dedicar às outras missões que a gente tem. Mas eu peço desculpa no sentido assim, de agradecimento mesmo, porque principalmente o meu esposo, ele é uma força impressionante. É uma pessoa que
é o próximo mais próximo seu, Exatamente, né? que sempre me impulsiona, né, a me colocar a serviço. Nunca foi aquela pessoa de cobrança, não. Ele sempre esteve posicionado do meu lado, me dando forças para prosseguir. Então, agradeço muito ao meu esposo, ao meu filho, por essa força. O empreendedor também, eu gosto, né? Um empreendedor. Tá lá com a Tá lojinha, lá com a né? lojinha dele, né? Trabalhando todos os dias, de forma muito humilde, muito honesta, tá? Profissional, da esteticista, cortador de cabelo. Ele exerce ali várias funções, né? Para casar com a Fernanda Oliveira, É. não poderia ser a pessoa fechada, né? Falou, eu quero só isso. Não, a Fernanda faz isso, faz outro. Ele sentiu, você fala que ele impulsiona, né, eu gosto. Que a Fernanda impulsiona, você sente impulsionado pelas suas ações, eu tenho certeza que ela também, você fala, olha, eu tenho que cuidar mais. Fernanda, são quantas atribuições e o povo de Bonfinópolis acolheu e abraça. Então, estou junto, não é isso?